Então vamos agora reunir o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, agradecer por essa oportunidade que Deus nos concede todos os dias na nossa vida. Este momento, Senhor, do qual estamos em contato contigo, rogamos as tuas bênçãos, não só a nós nesse ambiente, encarnados e desencarnados, mas também a todos os nossos irmãos de humanidade, necessitados como nós, do teu amor, da tua luz. Pai nosso que estás no céu, santificado é o vosso nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações e nos livre do mal. E é em teu nome, Pai, em teu nome, Jesus, em nome da equipe espiritual Missionário da Luz, que declaramos aberto a palestra doutrinária da noite de hoje. Que a tua luz, Senhor, teu amor, se faça presente e nos auxilie. A todos nós e o nosso irmão Alessandro, do qual passamos a palavra. Deus te abençoe. Fica à vontade. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Muita felicidade que a gente comparece aqui. A sua família a gente já conhece de longa data e é muito bom estar aqui. É muito bom e agradecendo a oportunidade que tem, essa oportunidade de a gente dividir, pensar sobre o Evangelho, pensar sobre a palavra do Cristo, trocar essas informações, não é? O Evangelho, ele é para ser vivido. Costumamos dizer que o Evangelho do Cristo não está escrito, é Ele, são os atos dele, é a vida dele. E para nós o Evangelho também tem que ser isso, tem que ser a nossa vida. Muito mais do que aquilo que falamos, é aquilo que fizemos. E Kardec nos trouxe, o Evangelho filtrado, explicado, mastigadinho, com a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E durante um bom tempo, eu já venho fazendo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo a capítulo. E hoje chegamos ao capítulo 21. Esse capítulo 21, assim como todos os demais temas, ele sempre é atual. Nós sempre temos que ver ele olhando para o nosso dia a dia. Quando lemos o Evangelho, não temos que entrar numa figura histórica dele, sim, mas na atual. E aí, nesse capítulo, Kardec vai nos trazer o seguinte título: haverá falsos cristos e falsos profetas. Nesse capítulo, ele vai trazer os seguintes subitens: conhece a árvore pelo fruto, missão dos profetas, prodígios dos falsos profetas, não creais em todos os espíritos. E na instrução dos espíritos, ele vai trazer os falsos profetas, caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade e Jeremias e os falsos profetas. Vejam, é bastante assunto. Mas nós vamos partindo das parábolas que Kardec pensou para dar o pano de fundo e trazer a mensagem que capta aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou pedir a licença para vocês para ler as duas das três passagens que ele cita, para que a gente capte aquela vivacidade, refrescar na mente as palavras que estão no Evangelho. E ele começa assim:
Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de pele de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los-ei pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figo nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-las-eis, pois, pelos seus frutos. Então, em São Mateus 7, 15 a 20. Uma outra passagem, também em São Mateus, agora 24, de 4 a 13, nós temos a seguinte passagem pensada por Kardec. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que preservar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente. Porque falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Essas passagens que Kardec pensou para trazer e dar pano de fundo a esse capítulo, a primeira delas é uma outra passagem tirada do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, para nós termos uma ideia da importância dele, dos 28 capítulos do Evangelho, 14 são tirados do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é aquilo que nós devemos ler de vez em quando. Tem uma passagem de Gandhi que eu gosto de citar. Ele diz o seguinte: se perdessem todos os livros sacros do mundo, mas se sobrasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Ou seja, tudo está ali. É muito importante nós vermos, e ele vai tirar lá do Sermão da Montanha mais essa questão dos falsos profetas. E também Kardec, nesse capítulo, nos traz uma passagem de Jeremias, do Antigo Testamento. Por que ele traz isso? Bom, temos com essa mensagem que ele traz, aquela confirmação do que nós já sabemos. Tanto a primeira revelação mosaica, quanto a revelação do Cristo, quanto a revelação de Kardec, trazem a mesma lei, trazem a mesma mensagem. Claro que foram ditas para povos e épocas diferentes, com linguagens diferentes, por pessoas diferentes, mas é a mesma. Por quê? Porque a lei universal ela é una. As leis morais elas são unas, elas são eternas e elas são imutáveis. Quando a gente diz que elas são eternas e imutáveis, quer dizer que as leis que nós estudamos hoje, as leis morais, são as mesmas da época de Moisés. Mas são as mesmas lá dos povos, dos planetas primitivos, e também são as mesmas dos planetas ditosos. É a mesma lei para todos. Por isso que a gente diz que ela é eterna. Então, tudo aquilo que reflete, a gente vai encontrar tanto na primeira revelação, quanto na segunda, quanto na terceira. Mas voltando ao nosso texto, nós vamos falar sobre o Cristo. O Cristo, quando a gente fala, quando Cristo diz que haverão os falsos cristos, nós podemos fazer uma mensagem que naquela época nós não tínhamos esse conceito. Mas o conceito de Cristo, para nós espíritas, ele vai além da figura de Jesus. Os espíritos que nós chamamos de espíritos crísticos são espíritos puros, superiores, aqueles que chegaram a um momento em que eles não cometem mais erros. Esses são os espíritos crísticos. Então o que ele quer nos advertir é que chegarão outros espíritos, chegarão outras pessoas se dizendo nessa condição de espíritos crísticos, né? Não somente a figura dele, e farão grandes prodígios.
prodígios no sentido de grandes espetáculos, grandes questões físicas, né? Grandes questões que chamam a atenção, né? E muitos usaram desse artifício para convencer muitas pessoas, para mostrar que teriam um pseudo-poder. Mas Kardec vai nos alertar, assim como Cristo diz, olha, acontecerão grandes prodígios que poderiam confundir inclusive os escolhidos, se assim fosse possível. Mas dessa passagem nós tiramos a primeira premissa da nossa exposição dessa noite. Não são os prodígios que revelam os verdadeiros Cristos e os verdadeiros profetas. Não são os milagres, não são os efeitos, a manipulação da matéria. Não é por os seus prodígios que nós reconhecemos os verdadeiros profetas, né? Porque essas pessoas que fazem ou fizeram durante o tempo esses prodígios, muitos deles entraram na condição de charlatões, de adulteradores, de falsários. Podem fazer efeitos, né, chamados milagres, prodígios, tanto os bons quanto os maus, para enganar ou para auxiliar. Então não é por esse fato que nós conhecemos os verdadeiros Cristos e os verdadeiros profetas. E os profetas? Para nós contextualizar. Os profetas, nós temos uma situação que nós, quando falamos profetas, nós reportamos lá aos profetas bíblicos, né? Apesar de não ser só o judaísmo, não ser a única religião que tem profetas, mas nós reportamos a lá, né? Aqueles profetas do Velho Testamento, ou então os muçulmanos, como Maomé, o profeta. Mas não são só esses, o profeta não são só esses que nós estamos falando, não são só dos líderes. Naquela época, os profetas tinham uma figura, tinham uma condição maior. Nós costumamos dizer, até às vezes equivocadamente, para resumir, mas quem seria os profetas eram médiuns da época. Os médiuns da época. Porque se vinculou muito a questão do profeta à profecia, adivinhação de futuro. Mas isso está longe de ser o real papel deles na tradição. Os profetas, eles eram líderes dentro da sociedade. Eles influenciavam as pessoas e a sociedade onde eles estavam, com as mensagens que eles transmitiam. Eles eram decisivos para decidir-se entre a guerra e a paz. Eles eram decisivos para determinar os costumes e o que era aceito ou não aceito pela divindade. Então o papel deles vai muito maior, muito mais do que simples adivinhos, não é? Então nós não podemos ter essa conotação para profetas. Então quando nós imaginamos que os profetas têm essa conotação maior, nós temos que tirar que não são só aqueles líderes, mas são maiores, mas aqueles que também no seu grupo social transferem mensagens e têm influência. E aí Kardec vai nos trazer, na pergunta 624 do Livro dos Espíritos, a seguinte questão: qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca de mentiroso para falar a verdade. Então o profeta é um homem de bem. E aí nós retornamos lá na mensagem do Cristo: conhecê-los-eis pelos seus frutos, né? Não se podem colher uvas de espinheiro nem figo das sarças. É assim que temos que conhecer. É pelos frutos, é pelo teor da sua mensagem. E aí nós temos que seguir diante de pessoas que assim se apresentam ostensivamente o exemplo de Kardec. Kardec, na codificação, dizem que ele se comunicava com mais de 1000 centros espíritas. E Kardec, diante de uma mensagem que teria sido enviada a ele para a divulgação, o que ele fazia?
simplesmente acolhia aquela mensagem e transcrevia porque o Espírito se dizia esse ou aquele, o portador com a mensagem da espiritualidade superior? Não. Kardec questionava. Kardec comparava. Kardec escrutinava a mensagem antes de colocá-la na codificação. Para chegar às mensagens que chegaram aqui na codificação, muitas e muitas e muitas foram mandadas, foram comparadas, selecionadas, para verificar se não existia nenhuma contradição. E Kardec vai nos dizer, no item 261 do Livro dos Médiuns, que os espíritos eles podem imitar uma assinatura, eles podem imitar uma linguagem. Para dar um ar de divindade ou de seriedade na mensagem, o Kardec diz assim, exato, alguns temos vistos tomar atrevidamente o nome de Cristo, e para expingirem a mistificação, simulam o estilo evangélico e pronunciam à torta e à direita essas bem conhecidas palavras, em verdade vos digo, e aí faz o seu rosário de falsas mensagens. Não é? Porque Kardec vai dizer que se a linguagem ela pode ser imitada, o pensamento não. E também nos diz que é o seguinte, a ignorância jamais imitará o verdadeiro saber, e jamais o vício imitará a verdadeira virtude. E ele vai dizer, em qualquer ponto sempre aparecerá a pontinha da orelha, fazendo menção aos lobos com pele de ovelha, né? Nós temos que entender, diante de uma mensagem que nós recebemos, nós temos que entender se ela é verdadeira ou não. Temos que analisar ela, se ela condiz com a doutrina dos Espíritos ou não. Não é simplesmente porque vem assinada por esse ou aquele Espírito que é verdadeira, que é uma orientação segura. A orientação segura está no Evangelho. Bom, João Evangelista, e não é de agora, que mensagens falsas ou com más intenções são repassadas. João Evangelista, lá na sua epístola, já dizia na época o seguinte: meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E a gente usa isso aqui como entrada para a grande advertência que Kardec nos faz, não somente a esses falsos profetas que nós temos no dia a dia aqui encarnados, mas também, e muito particularmente, com os falsos profetas desencarnados, aqueles que estão na erradicidade. Não é, meus irmãos, só porque nós estamos diante de uma mensagem psicografada, e não vamos dizer que ela não tenha sido psicografada, sim, foi psicografada, com a mensagem que nos foi mandada através de um mesmo mediúnico, que o que está escrito é absolutamente verdade. Que o que está escrito é o que devemos seguir. Porque ela foi ditada e o médium nos disse que ela está sendo assinada por São Luís, por São Francisco, é que nós temos que acreditar. Kardec não fez assim. João Evangelista nos disse para a gente ter cuidado. Então, isso quer nos advertir que a gente pode sim receber mensagens realmente mediúnicas, mas com conteúdo não verdadeiro. Porque espíritos bons se manifestam, espíritos menos evoluídos se manifestam também, com intenções diferentes. Não é? Então, Kardec nos faz esse alerta, né, sobre os espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios. Nós temos que olhar, como Kardec nos adverte, sempre os caráter moral e nunca os materiais de uma manifestação, né? Aquela questão do fruto e da árvore. São Luís vai nos falar também para que a gente tenha que saber julgar essas mensagens, não é? Nelas deve ter alto grau das virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações. Sem o apoio das palavras, apresentam atos, poderei lhe dizer, esses são realmente enviados de Deus.
o Espírito Luís nos alerta para a gente ter cuidado com aquelas mensagens que ele caracteriza como melífluas, doces demais, mas que na verdade, a gente pede a desconfiar que na verdade tem uma mensagem ali de, muitas vezes, de preconceito, ou de ódio, ou de divisão. Ele diz que é o seguinte: de tudo que se revele um átomo de orgulho, fugir, como de uma lepra contagiosa que corrompe tudo que toca. E nós não temos que ter medo de questionar, e muito menos medo de julgar que seja correto ou não, nesse ponto. Porque quando um médium ou um espírito se sente melindrado pelo questionamento de sua mensagem, ele está em desacordo com o princípio da doutrina espírita, que é o questionamento, que é a comparação. Kardec assim o fez, e os grandes médios que a gente tem mais contato próximo agora, como o Chico, nos diz o seguinte: na dúvida, leiam Kardec, fiquem com Kardec. Chico não se melindrava e muito menos se dizia infalível. Ele dizia: se tiverem dúvida, o que eu estou escrevendo está certo, não fiquem com Kardec entre as duas. Emmanuel diz o seguinte, o mentor dele: se algum dia eu disser alguma coisa diferente de que Jesus ou Kardec, me esqueça e fique com eles. Quer dizer, se esses espíritos que a gente tem mais contato próximo agora pela nossa época, que nós reconhecemos a sua capacidade, as suas virtudes, aceitam, inclusive orientam a pensar e questionar e, na dúvida, recorrer a Kardec, por que outros vão se sentir melindrados em suas mensagens não serem aceitas como verdadeiras? Não é? Mas é nesse ponto que eu quero trazer aquilo que eu falei do nosso dia a dia. O Evangelho, meus irmãos, ele não é uma obra nova. Ele tem mais de 2000 anos. Mas ele é a obra mais atual que temos. Nada é mais atual que o Evangelho. Para tudo do nosso dia a dia, nós vamos encontrar respostas ou relações no Evangelho. Não é? E aí, nós vamos trazer para os dias de hoje essa questão. E nós temos que atualizar aquele conceito de profeta. Quando falar em profeta, não simplesmente ligar com profetas, como eu disse, lá, aqueles lá do Velho Testamento, ou aqueles de outras religiões. Não. Nós temos que ter o conceito de profeta na cabeça. E que são os profetas? As pessoas que influenciam, que a sua opinião é repassada, que repassam mensagens na sociedade ou no grupo em que vivem, porque eles trazem mensagens e repassam para que elas sejam divulgadas e implementadas. Esses estão profetizando, estão influenciando a sua sociedade. Mas, assim como hoje, como outrora, nós temos muitas falsas notícias sendo divulgadas, né? Disseminando ódio, orgulho, preconceito, separatismo, criando discórdia e dividindo. E Kardec, já em 1864, quando ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, nos advertia: é útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição como o atual. Se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se alvorarão em reformadores e messias. Nesses momentos, como a gente passa agora de transição, é que muitos vão querer implementar as suas falsas doutrinas. Muitos se alvorarão como reformadores e messias, com as suas ideias mirabolantes, não é? E aí, para dizer como é atual, um tema que hoje é debatido, é pauta na nossa sociedade, inclusive mundial.
são as fake news, as falsas notícias. Todo mundo fala, todo mundo hoje já sabe o que é uma fake news. E o que são fake news se não falsas mensagens? E essas mensagens, elas são distribuídas. Nós recebemos quase que diariamente um sem número de mensagens em grupo de WhatsApp, em Facebook, Instagram, nas mídias sociais, ou até na mídia, na grande mídia, é divulgado. E nós somos bombardeados disso, e muitas vezes essas mensagens que a gente recebe no grupo vêm assinadas lá por um espírito de luz. O espírito tal, o médium tal. E nós não analisamos se nessa mensagem está contido algo de orgulho, se ela induz a preconceito, violência, desrespeito, falta de amor e caridade, desrespeito à ciência, né? Kardec foi um defensor da ciência inata. Espiritismo para Kardec era ciência. E ele chegou a dizer, se um dia o Espiritismo tiver alguma coisa que contraria o que a ciência veio a provar que está errado, o Espiritismo tem que se adequar à ciência. Mas nós recebemos um sem número de mensagens. E aí, quando recebemos, o que fizemos? Na dúvida, repassamos a mensagem para frente? Vai que seja verdade. Quer ver? Tem as notícias pesadas, né? Mas também tem aquelas que são inocentes não tem nada, que são aquelas correntezinhas. Quem é que já não recebeu aquela corrente? É uma mensagem linda, chega lá no final, a pessoa está desejando para é muito lindo se tu transmitir. Agora, se tu não mandar para frente, aí as coisas ruins vão te acontecer. Mensagens de todo esse tipo. Mas nós, enquanto espíritas, nós temos responsabilidades. Nós não podemos ser nós, os falsos profetas da atualidade, transmitindo àqueles que nos rodeiam mensagens dúbias, falsas, com conteúdo que não se adequa à doutrina. Nós temos que ter essa responsabilidade, porque senão nós estamos colaborando. Nós não podemos ser irresponsáveis assim, é bonitinha, tem uma mensagem boa, apesar de ter ali no final ter alguma coisa ruim, mas vou mandar. E aí tu está ajudando a disseminar. Tu está sendo hoje esse falso profeta. E a nossa responsabilidade é muito grande. Porque para nós conhecemos. Para nós não foi dito que nós temos que conhecer a árvore pelo fruto? Que haveriam muitos falsos cristos e falsos profetas? Que nós não poderíamos crer em qualquer espírito? E que de tudo que tivesse um átomo de orgulho nós teríamos que fugir? Pois bem, nós temos que fazer isso, e aí que eu digo para vocês lá no começo, o Evangelho é para ser utilizado no nosso dia a dia. É na hora de nós nos depararmos no nosso dia a dia com uma simples mensagem, nós temos que entender a nossa responsabilidade. Tudo isso aqui não serve simplesmente para os profetas que estão lá, os grandes líderes, não somos nós. O Evangelho é para nós, para o nosso dia a dia. E nós não podemos cair nessa tentação de sermos irresponsáveis. Mas todo mundo faz. Não, mas aí não é. Você quer ser um seguidor do Cristo. E aí eu vou trazer uma passagem de Sócrates. Mas o que Sócrates tem a ver com a doutrina espírita? Muito a ver. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, no item 4 da introdução, Kardec coloca assim: Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Então podemos buscar em Sócrates, sim, ele vai tratar também, inclusive, sobre essa filosofia, de fazer um resumo da filosofia de Platão e Sócrates, uma introdução. E Sócrates nos diz o seguinte: antes de falar qualquer coisa, passe pelos 3 crivos e pelas 3 peneiras, se é bom, verdadeiro e útil. Bom, verdadeiro e útil. Se não for, por que repassar? Meus irmãos, nós não podemos ter esse desinteresse.
né? Não podemos simplesmente fazer de conta que não estamos vendo, que aquela mensagem pode contribuir para disseminar preconceito, raiva. Aqui foi dito que as mensagens, né, elas ficam na atmosfera. Então, nós temos que ter esse cuidado. E o cuidado que Erasto, no livro dos Médiuns, nos traz, ele diz o seguinte, ó: na dúvida, abstente, diz um de vossos velhos provérbios. Não admitais, portanto, senão o que seja aos vossos olhos de manifesta evidência. Desde que uma opinião nova venha a ser expedida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica, e rejeitai desassombrosamente o que a razão e o bom senso reprovam. E aí vem a conclusão dele, que é o que a gente tem que ter. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria. Na dúvida, não passe para frente. Na dúvida se ela não vai contribuir positivamente, não passe. Você está colocando sua digital naquela mensagem. Então é natural nos questionarmos o que nós temos que fazer diante de uma possível fake news, quais são as orientações. E daí eu vou buscar Geraldo Campetti sobre um artigo da FebNet. Ele vai dizer assim é oportuno lembrar que perante a possível fake news devemos ser cautelosos quanto à novidade e às notícias bombásticas, aquelas que chegam agora. Adotar a dúvida como segurança informacional sem julgamentos. Levantar rigorosamente a fonte da informação. Avaliar se o conteúdo é verdadeiro, bom, útil e pertinente. E evitar transmitir conteúdos duvidosos, suspeitos por qualquer de seus meios de rede social. Fake news, Twitter, WhatsApp, palestras, conversas, entre outros. Fica mais sem graça, de repente, agora não vou poder passar aquelas mensagens, porque a nossa responsabilidade é essa. Né? Nós temos que, o Evangelho tem que ser parte do nosso dia a dia, ele tem que ser o nosso dia a dia. Quando eu falei para vocês que o Evangelho era o Cristo e assim deveríamos ser nós, era isso que eu estava dizendo. O Espiritismo não é para ser ouvido aqui dentro, e sim para ser utilizada essa grande revelação lá fora do nosso dia a dia. É assim, para quando a gente receber uma mensagem, a gente se avaliar com responsabilidade. Naquele momento nós também somos espíritas. Naquele momento nós também somos cristãos. Não só quando estamos dentro do centro espírita. Não é? E temos que lembrar que somos divulgadores. Quem de nós espíritas já não ouviu assim, diante de um ato nosso que nós somos falíveis como qualquer outro, alguém dizer: mas você não é espírita? Como nos colocando numa situação que a gente tem que ter um cuidado maior com as coisas? Pois é. Então nós temos que ter cuidado, porque nós somos influenciantes e influenciados em todo momento. E os nossos pensamentos e ações têm que ser vigiados onde quer que nós estejamos. E as nossas mensagens têm que transmitir a doutrina de Cristo. Porque somos cristãos. Do primeiro minuto ao último minuto de nossas vidas. É assim que devemos ser. Meus irmãos, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Agradeço a atenção de todos, a compreensão e a oportunidade de estar aqui conversando com todos os irmãos. Muito obrigado. Fique com Deus.